Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à continuidade do nosso curso sobre Arduino com o uso do simulador da plataforma Tinkercad. E na aula de hoje nós vamos aprender algumas características de um código feito para Arduino, ok? Então, em um código feito para Arduino, existem alguns elementos que são os elementos que fazem parte de um código-fonte, de um Arduino, né, de um código que vai se tornar um programa, certo? Então, esses elementos são o que a gente chama de estruturas indispensáveis, tá certo? Então, são duas funções ou métodos, né, como a gente chama em programação, que são os métodos setup e void. Todos os códigos que nós formos escrever necessariamente precisam ter essas duas funções, esses dois métodos, ok? E a forma de escrever esses códigos, né, ou métodos, são necessariamente ou obrigatoriamente dessa maneira, né? Escrito em letras minúsculas, tá certo? Após o setup, do setup abre e fecha parênteses, né? E entre as duas chaves, todo o código que a gente for colocar, né? Então, por exemplo, aqui no loop também é a mesma coisa. Tudo escrito em minúsculo, né? Então eu não posso ter caixa alta em nenhuma das letras, né? E aqui eu tenho abre e fecha parênteses e o texto, todo o código entre chaves, né? Então isso a gente chama de sintaxe, né? A forma com que a gente escreve o código, tá bom? Então, pessoal, o que eu adentro para vocês é que um código Arduino nada mais é do que um código em C, né? Então ele é oriundo das estruturas em C, né? Que foram algumas alteradas para que a gente fizesse uso delas na programação de um código para o periférico Arduino, ok? Então, a forma de organizar o código também é bastante importante, né? Então, na aula anterior, a gente viu a questão de comentário, né, para explicar cada uma das etapas, e aqui a gente vai ver que existem duas maneiras de organizar as chaves. Uma delas é abrir a chave logo após a declaração, né, que é a escrita do nome do método, tá certo? E fechar a chave ao final, né? Na primeira coluna da última linha, né? Ou seja, terminou o texto, logo abaixo, na linha seguinte, a gente bota a chave fechada. Então, existe essa é uma forma, e a outra é a chave abrindo logo abaixo da primeira linha, onde tem a definição do nome da função, né? Então, eu abriria ela aqui em cima e fecho aqui embaixo como dessa maneira, tá certo? Então, para a gente entender melhor, a gente vai mostrar um programinha exemplo para vocês entenderem que, normalmente, o que a gente tem no código Arduino é que antes do nome void setup, que é o método, né? Então, para a gente entender o que é um método ou função em um programa de computador, o método ele é descrito através de um texto, né, que descreve normalmente a sua funcionalidade, tá? Entre os parênteses a gente tem aqui, caso aconteça, né, eu tenho os argumentos, ou na verdade são os elementos que eu utilizarei dentro desse método, e antes do nome do método, que é esse nome aqui void, eu tenho o retorno, quer dizer, após a finalização deste método, o que é que ele vai entregar para a execução do programa, né? Então, aqui nesse caso, ele não vai entregar nenhuma variável, por exemplo. Então, por isso que aqui a gente tem o void, ou vazio, tá? Em inglês. Então, aqui, esse método setup, ele não recebe nada e nem devolve nada para quem o chamar, tá certo? Da mesma forma, o loop, ele não recebe nada e não devolve nada para quem o chamar, se for escrito dessa maneira. Então, em código Arduino, antes do setup, nós temos as definições de biblioteca, tá certo? E de algumas variáveis, aqui a gente tem. No caso do método setup, aqui dentro dele a gente tem normalmente as inicializações das variáveis. Então, por exemplo, em uma soma de dois valores, aqui eu defino, por exemplo, duas variáveis, A e B, e aqui dentro eu faço a inicialização delas. Por exemplo, A vale 2 e B vale 4, por exemplo, né?
E, no caso, na função loop é onde o código realmente é executado. Então, por exemplo, uma variável C receberá A mais B, né? Então, isso aí seria a estrutura de um programa básico, tá? Então, eu achei melhor trazer um programinha, certo? Pronto aqui, que é o programa que a gente viu ele funcionar na aula passada, que é o programa Blink, né? Que está disponível lá na IDE Arduino e, por consequência, por coincidência, também está disponível no Tinkercad como primeiro programa, tá? Então, aqui eu destaquei em vermelho o que é comentário, tá certo? O que não será executado. Na verdade, isso aqui é só uma explicação do que cada uma das funções faz, né? Então, isso aqui a gente tirou exatamente do que aparece lá na IDE Arduino, depois a gente vai para lá só para a gente confirmar. Então, aqui ele diz o seguinte, que a função setup, ela rodará uma vez quando o botão reset for pressionado, tá certo? Ou quando a placa for ligada. Então, o setup, ele é executado uma única vez, certo? Então, ou ele é executado quando você ligar o Arduino, ou quando clicar no botão reset. Então, ele passará por essa etapa aqui uma única vez. É por isso que a gente disse que aqui são feitas as inicializações. Então, aqui ele está dizendo no comentário em vermelho que a inicialização do pino digital, chamado de LED built-in, é configurado como uma saída. Então, por exemplo, aqui no setup é onde eu estou dizendo que vai existir uma saída, e essa saída chama-se LED built-in. LED built-in é um comando, é uma estrutura particular, pessoal, para dizer que eu estou usando o LED da própria placa Arduino, tá certo? Se eu trocar o LED built-in por um número, eu estou dizendo diretamente o número da placa. Não sei se vocês lembram, mas no programa que a gente tem exemplo lá no Tinkercad, a gente tinha um número, né? 16, salvo engano, que era o número da porta. Então, aqui é o seguinte, depois que eu defini essa saída, né, a porta como saída, aqui eu tenho a função loop, ele diz o seguinte, que a função loop, ela roda repetidas vezes, né, sempre, né, então ela roda para sempre, tá certo? Então, ela é uma função que o programa vai ficar preso aqui dentro, executando. Começa, executa linha após linha, no final retorna para o início. Então, aqui o que é que ela faz? A primeira instrução aqui, ela está dizendo, é uma função que ela vai pegar e vai escrever em uma porta digital, ou seja, vai alterar o estado de uma porta digital. E aqui ele diz que porta será alterada, nesse caso que é a porta que a gente declarou aqui em cima, que é a LED built-in, certo? Essa porta está ligada a um pino do Arduino, e ela está fazendo essa alteração, mudando o seu estado para nível alto, ou seja, esse pino, que inicialmente tem 0 volt, ele passará a ter 5 volts, ok? Então, aqui ele diz ó, que ele está fazendo com que o LED, ele vai ligar o LED, né? Ligar o LED, fazendo fornecendo nível alto, né? De tensão, ok? Então, ele vai pegar essa saída e vai fornecer para ela 5 volts. Delay 1000 é a espera, que ele está falando aqui, a espera de 1 segundo, tá certo? Então, são 1000 milissegundos, como a gente viu na aula passada, né? E aí, na sequência, ele diz, ó, digital write, né? Digital write, delay, né? Pin mode, todas essas palavras são palavras que a gente chama de palavras reservadas, pessoal. Ou seja, fazem parte de funções pré-definidas no Arduino e devem ser escritas dessa forma, ou seja, PIN, PIN, tudo minúsculo, mod com a primeira letra maiúscula, certo? Sem espaço entre elas. Então, se caso você fizer qualquer alteração dessa estrutura, o programa no momento da execução, ele vai apresentar um erro. Então, aqui é a mesma coisa, digital write, digital, tudo minúsculo, write com o W na caixa alta, e assim por diante. Então, ao final de cada chamada a um método, né, ele vai abrir e fechar, né, para passar o argumento, né, as variáveis que ele está passando para o método digital write são essas. Aí você pode dizer, por que que o método digital write não está descrito aqui?
porque o método Digital Write ele está sendo unido a esse código, né, no momento da compilação do código do Arduino. Então, no momento da transformação disso aqui em um programa, ele vai pegar uma biblioteca que o Arduino vai usar, que não está descrita aqui, né, porque essa biblioteca é uma biblioteca que faz parte do pacote do Arduino. Então, ele vai pegar e juntar esse código que você está escrevendo com uma função chamada Digital Write, outra função chamada PMOD, que fazem parte da estrutura de um código Arduino, mas que não necessariamente elas estão colocadas aqui, certo? Então, após aguardar um segundo, o pino ele é setado para nível baixo. Então, aqui ele vai setar o pino para nível alto, aguardar durante um segundo novamente e o processo é repetido. Uma estrutura de um programa, pessoal, ela é executada da seguinte maneira. Você vai passar na hora que você clicar naquele botãozinho lá, que é o botão de verificação, na verdade, naquele momento você está fazendo a chamada ao compilador. Então, o que é que o compilador faz? O compilador ele vai pegar esse código que você escreveu na linguagem de alto nível, na linguagem C, ou como você queira chamar, na linguagem código.ino, né, que é a linguagem Arduino, ele vai verificar se as estruturas estão coerentes, ou seja, vai verificar. Então, ele vai verificar se as estruturas elas estão coerentes, né, e ele não vai verificar a lógica, né? O compilador não verifica se o seu programa tem sentido, apenas se ele está escrito de maneira correta. Então, ele vai verificar isso, né? Se não tiver nenhum erro, ou seja, se não faltar nenhum ponto e vírgula, se todos os parênteses estiverem colocados na forma correta, então ele vai gerar um código que a gente chama de código assembly, né? Assembly é o que a gente chama de código de linguagem de montagem, né? Assembly significa montar, tá? Existe um outro programinha que é chamado logo em seguida, que é o assembler. O assembler, o que ele faz? Ele pega o código assembly e vai gerar um código que a gente chama de código objeto, que é esse códigozinho aqui. Aí depois, logo em seguida, entra um outro programinha, né? Esses programas são chamados de softwares básicos. Então, o linker, que é o ligador, ele vai pegar o código objeto gerado e juntar com alguma biblioteca, por exemplo, que você esteja usando no seu programa. Então, por exemplo, uma biblioteca para acessar funções de um sensor ultrassônico, bibliotecas para usar umas funções que são de um display de LCD. Então, esses códigos que estão prontos em biblioteca serão unidos ao seu programa através do ligador, gerando um código que a gente chama de código executável. Quando você clica naquele botão de carregar, então você chama um programa chamado loader, ele vai pegar o código executável, né, digamos assim, e transferir para a memória do processador Arduino, certo? Do microcontrolador. Então, a partir daí, o teu programa está pronto para rodar, certo? Então, pessoal, a gente pode observar essa execução no código Blink. Então, por exemplo, aqui a gente tem o código Blink. Aqui em cima ele tem a explicação, né, do código. E o código Blink ele vai ligar um LED por um segundo e então desligar por um segundo repetidamente, tá certo? Então ele vai fazer esse tipo de coisa. É que ele diz, na maioria dos Arduinos tem um LED on-board, ou seja, na placa Arduino tem um LED na própria placa que você pode controlar, certo? E na placa 1, no Mega e na placa 0, né? Porque vocês sabem que o Arduino existem várias placas que usam o mesmo microcontrolador. Então, nessas placas, esse LED está conectado ao pino número 13, né? Na versão MKR1000, está ligado ao pino número 6, né? Então, LED built-in é a forma para acessar esse LED que está na placa, né? Então, chamando essa palavra reservada, é a mesma coisa de você colocar o número do pino, né? 13 ou 6, dependendo da versão, tá? Você usar LED built-in, se você estiver gerando código para essas placas, ele substituirá isso
pelo pino número 13. Se estiver usando essa, ele substituirá o nome LED Bulletin pelo número 6, né? Então, esse pino, na verdade, é um pino que a gente pode usar na placa, tá certo? E se você deseja conhecer o pino que está conectado no seu Arduino, no seu modelo do Arduino, ele está sugerindo que você verifique as especificações técnicas da placa, tá bom? Então, isso aqui tem o nome dos autores, né, que escreveram esse texto exemplo, etc. E o código mesmo começa aqui, né? Então, aqui ele tem a função setup, tá certo? Veja que ele não definiu nada para trás. E a função setup ela só tem essa instrução, que é dizer que a saída LED Bulletin, que é o pino número 13, no caso do Arduino Uno, né? É uma saída, tá certo? E no caso ele vai pegar e jogar essa saída para nível alto, né? Aguardar um segundo, depois jogar nível baixo nessa saída, aguarda mais um segundo e o ciclo se repete, né? Então, dessa forma, o programa é executado. Se você apertar em Reset, então o programa volta a executar o setup uma única vez e fica no loop repetido 2 vezes, tá certo? Então é assim que o teu programa será executado, ok? Então na próxima aula a gente vai mostrar alguns erros comuns na compilação, certo? De um programa. Os usuários, o primeiro contato, eles têm problemas quanto à escrita, esquece de um ponto e vírgula, etc. E a gente vai mostrar o que é que pode acontecer se você esquecer de algum desses elementos e está identificando essa falta através do retorno do compilador, através do código de erros, né? Para que a gente possa identificar, corrigir e estar compilando novamente. Ok? Então, por hoje era isso, né? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. E, na sequência, nós vamos aprender a fazer essa verificação de erro. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.